bem? Esse é o nosso podcast Observatório, onde estudamos da Palavra de Deus. Estamos trabalhando com o livro de Atos e chegamos no fim. Capítulos 27 e 28 contam a história de Paulo, sua prisão e naufrágio rumo a Roma. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho. Você é muito bem-vindo aqui ao nosso meio. Está aqui conosco Gabi. Oi, gente. Muito bem, pastor Mateus. Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aprender da Bíblia. E Jonas. Olá. Pela primeira vez está aqui conosco. Muito bem. Vamos entender um pouquinho como foi essa viagem. Paulo estava preso. Lucas, provavelmente, o médico amado, acompanhou Paulo nessa viagem e foi enviado preso a um navio rumo a Roma. Bem, tudo ia bem até que houve uma tempestade. Pastor Mateus, Paulo era santo, apóstolo, servo. Por que tanta coisa aconteceu nessa viagem? Deus tinha um propósito com aquela tempestade, né? Ele tinha um propósito com tudo aquilo que acontece, e apesar de todo o quadro de desespero que a gente vê naquela circunstância, porque a gente vê uma tempestade infinita, né? Os caras estavam... Eu nunca pisei num barco, eu não sei como é andar de barco, mas eu comentei com os meninos que às vezes eu enjoo andando no banco de trás do carro. Eu só consigo imaginar o que a pessoa passa dentro de um barco. Eles passaram mais de 14 dias numa tempestade que não passava. Então, apesar de tudo isso, o que a gente vê no texto é que a declaração da parte de Deus de que ele estava no controle de tudo aquilo, e que inclusive o naufrágio fazia parte desse propósito, né? Então, nós vemos esse desenrolar dessa vontade de Deus e desse propósito dele para que as coisas caminhassem daquela forma. Então, nem sempre o passar pelas tempestades quer dizer que a gente não esteja dentro da vontade de Deus, né? Pode acontecer, como no caso aconteceu, que aquela tempestade fosse o próprio propósito divino sendo realizado ali. Jonas, a gente vê no texto bíblico que o navio de Paulo vai parar num porto chamado Bons Portos. Mas tem uma máxima em navegação que a gente chama de que o melhor lugar para o navio ficar é um porto, mas os navios não foram feitos para os portos. Isso trazendo para a igreja. Será que o crente, o servo fiel, ele também não é para ficar, digamos assim, parado, mas antes ele foi chamado para agir? Exatamente, essa é a principal função da igreja, é trabalhar, é testemunhar. Nós nos baseamos na história aqui de Atos, né, na história da igreja, e lá nós vemos um apóstolo Paulo que trabalhava muito, que testemunhou diante de reis, diante de governadores, diante do sinédrio que era formado por escribas, fariseus, saduceus, e diante de vários homens ele testemunhava a respeito de Cristo. E trazendo para os nossos dias, o papel da igreja é exatamente esse, é demonstrar o amor de Cristo a todas as pessoas. Isso envolve o quê? Testemunhar, envolve todos os ambientes que nós frequentamos, e aí nós temos a nossa casa, temos a nossa faculdade, temos vários ambientes que frequentamos e muitas vezes nos omitimos diante das inúmeras oportunidades. Então eu acho que quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente pega o exemplo, a ação dele, o trabalho, o testemunho, o quanto ele impactava em todos os ambientes que ele estava, ele demonstrava a respeito do amor de Cristo. Então o papel do cristão é trabalhar. Eu diria que descansar fica no céu. Muito bem. Gabi, Paulo, em determinado momento, vai avisar. Primeiro que ele estava em pleno contato com Deus, intimidade e tudo mais. Mais adiante ele vai ter uma revelação de um anjo. Mas antes ele vai avisar, gente, não vamos sair agora, vamos resolver isso, mas ninguém deu ouvidos a Paulo. É claro que ali ele estava numa condição de preso, mas embora preso, ele era muito respeitado ali. Ninguém deu ouvidos para Paulo. Será que algumas vezes a gente pode falar hoje em dia e as pessoas não darem ouvidos? Então, Paulo, ele estava na condição de preso, mas como você disse, ele teve até o benefício de visitar pessoas quando estavam lá nesse porto, né? Então, ele não foi ouvido porque ele não se impôs, ele não foi ouvido porque ele não tinha voz. Ele tinha voz e ele a usou sabiamente. E é assim que a gente deve se colocar nos dias de hoje. A gente tem que ter a sabedoria de, quando tiver uma situação, ter o seu posicionamento fundado naquilo que Deus já te mostrou e naquilo que Deus coloca que é certo, mas em momento algum você vai impor, porque
Paulo não conseguiu convencê-los, mas essa não era a intenção, porque a gente não tá aqui para obrigar ninguém a ter o mesmo posicionamento que a gente. Essa é uma grande questão, porque a sabedoria, ela não é só tipo assim, eu sou uma pessoa sábia. Você nunca vai saber se você é sábio mesmo, né? Mas a partir do momento que você tem um posicionamento, a outra pessoa tem um diferente e você consegue continuar, porque Paulo não falou assim, então eu vou embora, não vou nessa viagem, não. Ele continuou e as consequências disso vieram, mas ele sabia que Deus estaria com ele em todos os momentos e é assim que a gente tem que ter o nosso posicionamento hoje em dia. Verdade, dentro da vontade de Deus, mesmo os obstáculos se tornam bênçãos. E esse não ser ouvido é relativo, né? Porque assim, ele não é ouvido no primeiro momento, onde aquilo que ele dizia parecia muito utópico, né? Para tudo aquilo que estava acontecendo. Mas se a gente for reparar no texto, depois que aquela profecia dele se prova verdadeira, a palavra dele ganha um outro peso dentro da viagem, né? Quando a tripulação queria abandonar o barco para se salvar, e ele falou, se vocês saírem, vocês vão morrer. Eles recuam. Quando a galera tá desanimada e já estão ali há dias sem se alimentar, e ele fala, vocês estão fracos, vocês precisam comer. Ele consegue, de alguma forma, animar a tripulação, né? Então, no primeiro momento, quando tudo parecia muito absurdo, de fato eles não deram, mas o concretizar daquela profecia fez com que eles dessem mais valor naquilo que ele falava depois, né? É verdade. Vamos avançar. Em um determinado momento agora, o barco vai afundar. Na verdade, tem uma expressão muito interessante no texto que diz que já haviam passado muitos dias, mais de 14 dias, que eles não viam o céu. E diz o texto que eles perderam a esperança. E aqui que eu quero associar essa questão do naufrágio à perda da esperança. Muita gente hoje em dia tem perdido a esperança. Gabi, continuo com você. Na sua opinião, o que seria esperança? É ela que mantém, digamos assim, as pessoas de pé? O que você acha? Na minha opinião, a esperança é você esperar naquilo que você tem certeza. Mas se você não tem certeza de nada, você não vai para nenhum lugar. E você fica estagnado. E a gente coloca muito hoje em dia, tipo, eu quero ter esperança para viver, não sei o que lá. A esperança é uma coisa muito... Eu acho que torna pejorativo, sabe? Quando o povo começa a falar, isso aqui é a esperança da vida e não sei o que lá. Ficou banal. Só que ficou banal. E aí ninguém tem realmente o conceito de esperança viva, que é o que manteve Paulo vivo ali naquele momento e manteve todos os outros. Porque Paulo tinha muito certo na vida dele que Deus era a real esperança. E ele tinha a missão dele muito centrada. Então, não tinha um A nem B que ia fazer ele duvidar. Então, a esperança dele estava em Cristo e a esperança dele o manteve também porque ele não ficava focado nas coisas daqui, terrenas. Então, o barco tá naufragando aqui, a gente tem que desfazer das coisas, desfazer dos equipamentos. Vou perder a esperança? Vou ficar aqui olhando para o céu escuro, fazendo nada. Não, ele sabia que tudo ia cooperar para o bem. E cooperar para o bem nem sempre significa que você não vai passar pelas tempestades. Que é uma coisa que o pastor começou a falar, que as tempestades também podem ser um propósito de Deus. E, ultimamente, o povo pode colocar muita tempestade na conta do diabo, né? Tô passando por essa provação, misericórdia, o diabo tá aqui me atentando. Mas, na verdade, Deus coloca situações na nossa vida para que a gente possa crescer e ter fé nele. E a fé é muito importante, né, também. Muito bem. Jonas, em determinado momento, Paulo então está lá, teve uma visão de um anjo, ele sabia o que ia acontecer. Mas o anjo disse o seguinte: fica tranquilo, Paulo, que você tem que ir para Roma testemunhar. Diante daquele quadro, o pessoal estava em desespero no barco, o barco indo para todo lado, já jogaram a carga fora para aliviar. Um desespero geral. Paulo levanta e diz: olha, se ficar todo mundo aqui comigo, não vai acontecer nada. Como foi isso, Jonas, na sua opinião? Paulo, anos atrás, né, quando ele estava preso em Jerusalém ainda, o anjo do Senhor havia aparecido a ele e havia dito que ele chegaria seguro a Roma. É claro que em toda essa trajetória, mesmo sendo anos, e olha que ele ficou preso, mudou o governo e tudo mais, e ele assim ainda continuava convicto que Deus levaria ele a Roma. Embora não foi uma situação que ele havia planejado, né, uma situação peculiar, a maneira como tudo ocorreu,
mas ele sabia de que ele chegaria a Roma para testificar. E, inclusive, uma das coisas que chama a atenção, o como esse homem testemunhava quando ele chega nessa ilha, né? Antes dele chegar em Roma, ele testifica ao prefeito, que é o Públio, que é chamado no capítulo 28, e também ainda testemunha a respeito de Deus. O pai de Públio ouve o evangelho, inúmeras pessoas se convertem. Então, diante dessas tribulações que foram citadas, Paulo ele utiliza todas elas para testificar, para mostrar que Deus ele é soberano de tal maneira e ele conduz todas as coisas, e o seu objetivo maior é fazer com que o evangelho chegue nos lugares mais complicados e de difícil acesso, de que o evangelho é para todos os homens. Então Paulo testifica ali na ilha onde ele estava. Pastor Mateus, o anjo diz para Paulo que ele tem uma missão. Ter uma missão determina o rumo da nossa vida. Ter uma missão, no caso de Paulo, fez a diferença necessária? Eu creio que sim, porque manteve ele no foco, né, no realizar daquele propósito que ele tinha estabelecido. Eu vejo muita gente hoje perdida e sem sair do lugar, e parece que as coisas não acontecem, não andam, muito por falta de propósito, por falta de missão, por ausência de um projeto, de algo que possa realizar, né? E ele, essa visão, essa clareza que ele tinha por essa declaração do anjo e essa missão que Deus tinha dado para ele, dá para ele esse senso de propósito, de continuar. É muito interessante a gente ver que todos perderam a esperança, ele foi o único que manteve, né? Então, e é pensando lá na frente que ele consegue enxergar a própria ação dele de dizer para as pessoas: vocês precisam comer porque a gente ainda tem um bom tempo de batalha para enfrentar, né? Até naquele momento ele não estava comendo porque ele estava feliz, ele não estava comendo porque as coisas iam bem, ele estava comendo porque ele sabia que ele precisava se manter firme para continuar fazendo alguma coisa, né? E pensar lá na frente é aquilo que, quando as coisas vão muito mal aqui, me permite continuar. Às vezes a gente continua fazendo o que faz num determinado momento, não porque as coisas vão bem, mas porque a gente sabe que alguma coisa aguarda lá na frente, e isso nos mantém, né, trabalhando para continuar alimentados, para continuar de pé, continuar trabalhando. Precisamos ter uma missão na vida? Precisamos. Na verdade, temos, né? Temos. A gente precisa reconhecer essa missão. Nós temos uma missão clara da parte de Deus. Todos nós temos uma missão de compartilhar o evangelho, de testemunhar de Jesus. Eu acho que cabe a nós tentar entender o nosso papel nessa missão. Talvez a grande dificuldade das pessoas seja entender como é que eu posso cooperar dentro dessa missão e se envolver, né? E agir, fazer alguma coisa para que essa missão de fato se desenrole. Mas todos nós temos uma missão e precisamos encontrar esse nosso espaço. Só que às vezes a dificuldade vem porque a gente se espelha muito naquilo que a gente reconhece ser a missão do outro, e ficamos então às vezes frustrados porque não nos vemos fazendo aquilo que o outro faz, né? Talvez a gente tenha uma visão limitada, as pessoas têm visões limitadas do que seja o ministério na igreja, e acho que o cara que serve é o cara que canta no louvor, mas eu sou desafinado, eu não sei cantar, então eu acho que eu não tenho uma missão. Ou o que tem uma missão é o que prega lá na frente, ou que dá uma aula, mas eu não me vejo na frente do público, então eu não tenho uma missão. Então, entender que cada um de nós tem papéis diferentes, funções, missões diferentes, formas diferentes, na verdade, de exercer essa missão, que é comum. O texto avança, o navio se desfaz e, por providência divina, eles caem na praia da ilha de Malta, ali no Mediterrâneo. É interessante pensar que naquela época não tinha GPS, eles não sabiam onde estavam, não sabiam o que ia acontecer, simplesmente quando o navio foi afundando e Deus aprouve colocá-los nessa ilha. Chegando na ilha, estavam lá molhados, cansados, fizeram uma fogueira, até aí tudo bem. Nesse interim, Paulo então está lá, vem uma cobra e morde Paulo. Até
todo mundo fica espantado com aquilo ali, dizendo assim, o camarada já passou por um naufrágio e uma cobra morreu, esse aqui é muito miserável mesmo. Mas eu pergunto, pastor Mateus, eu retomo a pergunta que foi feita no início, não é desgraça demais para uma pessoa só, não? É. Com certeza. Não tinha um segundo de paz. Paulo não tinha um segundo, entendeu? Mas também é muita desgraça para todas as pessoas que estavam ali, né? Até a expressão, com certeza ele é um assassino, porque ele escapou do mar e Deus não quer deixar ele escapar da ilha. Mas por outro lado, eu vejo que é muito pedagógico, inclusive para nós hoje, termos essa visão clara de que as adversidades fazem parte da vida, de que elas não são sinal de perseguição divina, de castigo, e são um alerta constante para que a gente permaneça caminhando, para que permaneçamos firmes, independente das dificuldades. Paulo foi um cara que dedicou, a partir do momento da sua conversão, ele dedica a sua caminhada, dedica a sua vida para servir a Jesus, e isso só trouxe para ele problemas, só trouxe para ele dificuldades, né? O relato de lutas e de tribulações que ele enfrenta é muito grande. E eu acho que isso nos dá muita esperança, particularmente me dá esperança de entender que as tribulações fazem parte, de saber lidar com elas, de saber que apesar delas, Deus continua no controle, né? Eu acho que isso é reconfortante, saber para eles ali naquele barco, poxa, depois de 15 dias de tempestade, e qualquer mortal já teria desistido, como todos os outros já tinham, mas entender que Deus continuava no controle, que mesmo aquela situação tão difícil permanecia sob o controle de Deus, deu para Paulo esperança, e nos dá também, né, de saber que as tribulações fazem parte. Com certeza é muito, mas também é reconfortante saber que Deus nos sustenta apesar delas. Ninguém corre atrás de provação, né? Ninguém acorda um dia falando que alegria, dificuldades estão por vir, mas a gente se alegra em saber que a gente passa por elas debaixo dessa proteção de Deus. Bem. Jonas, você já tocou nesse assunto, mas eu quero insistir. Paulo aproveitou todos os momentos para testemunhar de Jesus Cristo. Sim, ele aproveitou todos os momentos. Gostaria de dizer um breve relato. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha alguém que era muito próximo de mim, muito próximo mesmo. E ele morreu, eu perdi ele. E eu era a fonte da qual ele poderia ouvir o evangelho, porque afinal ele não era convertido até então. E quando ele morreu, veio na minha consciência na hora. Eu me lembrei de que eu não testifiquei para ele, embora ele estivesse do meu lado o tempo todo, mas eu não testifiquei. Eu até hoje não sei se ele era convertido, mas eu sei que eu cheguei em casa, eu chorei tanto, fiquei muito triste, abalado. E aquilo me serviu como lição para testemunhar em lugares até mesmo do que eu acho que eu não deveria citar, falar, pregar naquele momento, mas eu prego. Eu já testifiquei dentro de ônibus, jogando futebol, já consegui testificar para outras pessoas, porque eu não quero perder alguém de novo que estava tão perto de mim e que tinha um vínculo tão forte, mas que não ouviu o evangelho da minha parte. Inclusive tem um livro muito bom, chama Nosso Silêncio Culpado, do John Stott. É um livro muito bacana, que dá várias ferramentas de que nós devemos evangelizar, porque Cristo mandou outras pessoas para nos evangelizar, mostrando o seu grande amor, nos tirou de um lugar terrível, e agora a nossa função é, por gratidão, também fazer a Deus. E olha que nós temos inúmeras outras coisas que nós podemos colocar do que nos motiva a trabalhar para Deus. Então eu acho que aproveitar todas as opções que nós estamos é de fato levar o evangelho a todas as pessoas, é testemunhar o tempo todo do que Cristo fez. E aí não tenha medo do lugar onde você está inserido, faça isso onde você estiver, porque pode chegar um momento que você vai sentir exatamente o que eu senti, se não já sentiu. É muito ruim e é triste saber de que você era a única fonte que poderia ter dito e não falou. É muito triste. Paulo, ele aproveitava todas as oportunidades. Mas uma coisa interessante é que Paulo podia ter fugido ali em Malta. Ele estava livre das correntes, todo mundo gostava dele ali na ilha, estava muito bem, podia, mas ele não foge. Mais uma vez ele seguiu firme para o caminho.
Gabi, você vê claramente um homem seguindo uma missão? Não, sim, claro. Não, e é tão... Paulo, ele é meio doido, esse homem, sabe por quê? Porque ele foi atrás dos judeus. Os judeus, eles não queriam que Paulo fosse solto nem por miséria, entendeu? E ele vai atrás, manda uma carta. E aí, gente, vamos se encontrar, bater um papo, ver de qualquer de vocês. Porque eu estava ali, não tinha nenhuma condenação, assim, para que eu fosse realmente preso e condenado. Mas vocês não me deixaram embora. Então eu quero saber o que tá acontecendo. E ele aproveitou dessa oportunidade para testemunhar de Jesus. E de tudo que Deus tinha feito, né? Mas eu achei ele muito doido. E isso realmente mostra que ele tinha uma missão muito, muito fixa. Porque se ele não tivesse, ele poderia facilmente ter ido embora, não ter falado com judeu nenhum, mas era o povo dele. Então, Paulo falou tantas vezes de vai até o seu irmão, vai lá e acerta as coisas. Então, como que ele ia falar isso se ele não fizesse por ele mesmo, né? Então, tudo isso, tudo vai acumulando e o conjunto da vida de Paulo nos ensina muito sobre a nossa vida aqui, né? Como a gente deve viver. Vamos fazer uma rodada? Perguntar que lições a gente pode tirar desse texto para a nossa vida hoje. Vamos tentar trazer bem para o dia de hoje. Pastor Mateus. Eu acredito que hoje, por muito menos, a gente recua na missão. Por muito menos a gente hesita. Com pequenos sinais de oposição, a gente tenta dar uma maquiagem na mensagem, a gente quer ser mais amigável e com medo das represálias, né? Com medo do que possa acontecer. E Paulo não. Ele... Não que ele persiga o problema, mas ele sabe que não tem como ele cumprir a missão dele sem passar por aquilo. Então, entre escolher ficar bem e cumprir a missão, ele escolhe a missão. Eu acho que a gente precisa se lembrar disso também. É claro que a gente não deve sair correndo atrás dos problemas, ninguém sai. Mas que a gente aprenda a não hesitar por medo dos problemas, por medo das perseguições que vão, de fato, acontecer, né? A gente precisa ter esse mesmo foco na missão. Gabi. Pra mim fica muito essa questão da tempestade, que elas vão vir e você tem que continuar firme. E o principal é ver no futuro, porque a gente vai ver o futuro, né? Porque só Deus tá lá no futuro, mas a gente sabe que ele tá lá e que ele tá encaminhando tudo. Então, não crie outras tempestades enquanto uma já tá acontecendo. Continue firme com aquilo que Deus já colocou e com aquilo que ele prometeu. E ele é fiel para cumprir tudo, tá escrito na Bíblia, então a gente sabe que vai acontecer isso. Então, não fique criando outros problemas e achando outras coisas que não estão acontecendo. Foca naquilo e naquilo que Deus te deu para seguir. Muito bem, Jonas. Eu tiro como lição a prudência de Paulo. Se sou eu que escuto Deus falando para mim de que eu vou a Roma, perante o Sinédrio e perante todo mundo que tentou acusar, eu falo, gente, peraí, eu sou blindado por Deus, eu vou chegar até Roma. Mas eu não encontro essa atitude em Paulo, eu encontro um homem sábio nas palavras e sendo prudente. E tiro lição, porque aqui é um podcast de jovens e nós somos jovens, nós somos conhecidos por sermos imprudentes, por darmos passos além do que devemos. Então, quando eu leio a respeito dessa história, eu vejo a prudência de Paulo, um homem sábio em palavras, que não ofendeu e nem foi assim arrogante nas palavras. Ele foi claro, ele defendeu o tempo todo o evangelho, testemunhou a respeito e um homem prudente. Então, que nós possamos aprender essa característica de Paulo, sermos prudentes nas coisas que nós vamos fazer e ainda faremos no futuro. Muito bem, este é o Observatório, nosso podcast para aprender mais da Palavra de Deus. Estamos quase encerrando o livro de Atos. No próximo episódio, vamos estudar sobre Atos 29. E aqui fica o nosso convite, nossas despedidas finais. Tchau, gente, fica com Deus. Abraço, gente, fiquem firmes, segue acompanhando com a gente os estudos aí. Tchau, gente, até mais.